Vim contar um pouquinho mais da minha história pra vocês e hoje eu vou contar sobre o dia que eu quase morri. Bom, tudo começou com a minha menstruação, que é super atrasada, e pra mim tava normal, né, porque eu já tava acostumada, eu não sabia o dia certo que vinha, quantos dias que eu ia ficar nesse período, porque já aconteceu de ficar 1 ano sem vir, né, então pra mim, eu já tava acostumada. E quando aconteceu, foi tudo muito normal. Tinha vez que vinha muito, tinha vez que vinha pouco, mas dessa vez foi tudo muito normal. Eu sentia a cólica, desceu normal, e eu nunca sabia, né, quantos dias que eu ia ficar nesse período, então os dias foram passando e pra mim tava tudo certo. E com o tempo, como qualquer outra menstruação, ela vai parando aos poucos e comigo não foi diferente. Foi ficando só os pinguinhos, só que eu comecei a sentir muita dor na barriga, muita canseira e foi me dando desânimo de tudo. Eu fui ficando muito desanimada. Os dias foram passando e continuou pingando aquele pouquinho, continuou descendo e eu fiquei meio sem entender. Eu tava sentindo muita dor, muito desânimo, mas como eu já tinha escutado algumas histórias de pessoas que eram desreguladas e ficava semanas descendo, eu achei que estava acontecendo isso comigo também. Só que aí passou semanas e aí na terceira semana eu já muito preocupada e com muita dor, eu não tava conseguindo dormir direito. Eu dormia muito tarde e acordava muito cedo. Então eu comecei a ficar muito preocupada e eu liguei pro meu ex-ginecologista e marquei uma consulta. Então depois de todos esses sintomas, entre outros que eu estava sentindo, eu decidi ir no ginecologista porque ainda tava descendo pra mim, né, tava pingando e eu queria que parasse, eu queria descobrir o que tava acontecendo, né, e como fazia pra parar a dor, parar de descer. Então eu decidi ir no ginecologista. Chegou o dia da consulta e eu vou falar que foi bem decepcionante, porque eu contei tudo que eu tava sentindo, os sintomas e tudo mais, e o ginecologista ao menos pediu um exame, não fez o toque, nem nada, não relou na minha barriga, nem nada, e me deu o anticoncepcional para cortar a menstruação, né, como já tava descendo fazia algum tempo. Então, como ele é médico e provavelmente entende mais que eu fui embora, né, e comecei a tomar um anticoncepcional. Comecei a tomar o anticoncepcional, então passou uns 3 dias, a minha menstruação começou a parar e eu fiquei muito feliz, né, porque já fazia semanas que já tava descendo e eu falei, pronto, tá dando tudo certo. Só que aí que vem o porém, começou o meu pesadelo, a minha 4ª semana foi a pior semana da minha vida, gente, foi horrível. As dores que eu tava sentindo triplicou, eu não conseguia dormir de jeito nenhum, minha barriga doía muito, muito mesmo e ela começou a inchar demais, muito. Como foi tudo muito rápido, eu tinha ido no ginecologista, ele é médico, sabia do que estava falando, me passou o medicamento. Eu achei que essas dores que eu estava sentindo não tinha nada a ver com a menstruação. E com tudo isso que aconteceu, meu intestino ficou muito preso. Então eu botei na minha cabeça que eu estava com gases, que eu estava com o intestino preso. E eu fui no médico, no plantão, e eu já fui com isso na cabeça, falei pro médico, ele me examinou. Então ele me passou um remédio para gases. Só que o remédio não adiantou, né, porque eu não tava com gases e a dor foi só triplicando, eu não tinha posição pra dormir e tava muito, muito ruim, eu tava muito desgostosa até da vida, eu queria que isso acabasse logo, só que eu tava até com vergonha de ir no médico, porque eu falava, gente, eu vou no médico por causa de uma dor na barriga, então pra mim isso eu achava que era feio, sabe? Ou melhor, não só feio, eu corria de médico assim, mais que tudo nessa vida, eu odiava ir no médico. Então essa última semana eu fiquei muito mal, que era a 4ª semana, eu passei muito mal, só que eu me lembro que teve 3 dias que foi horrível, que eu nunca vou esquecer, que eu senti muita dor, que foi o dia que eu fui no plantão pra pedir o remédio, né, pros gases, que eu achava que eu tava com gases. Uma 4ª-feira que eu acordei muito ruim, mas eu não quis ir no médico de jeito nenhum. E na 5ª-feira, que foi o dia que eu tive que fazer a cirurgia. E nessa 5ª-feira eu acordei muito cedo, com muita, muita dor. E o Caio já vendo eu passar por toda essa situação, eu não queria ir no médico de jeito nenhum, ele insistiu, que eu acabei me rendendo. Então quando eu cheguei no hospital foi uma coisa de louco, foi eu pisar no hospital, parece assim que eu me desabei. A dor veio com tudo. Eu tava sentindo muita dor, então era nítido que eu tava com muita dor e eles me encaminharam pra emergência pra eu ser atendida às pressas
para fazer todos os exames, tudo certinho. Eu logo fui atendida e eles me passaram vários exames, entre eles o ultrassom, para eu ver o que realmente estava acontecendo comigo dentro da minha barriga, né, porque estava doendo muito. E a partir desse momento eu não conseguia andar mais. Eu estava sentindo tanta dor que eu não conseguia andar. E aí eu fui fazendo os exames e quando eu cheguei no ultrassom foi aonde eu descobri o que realmente estava acontecendo comigo. Chegando lá para fazer o ultrassom, eu fui deitar na maca e eu comecei a sentir uma dor muito forte nessa parte direita aqui do ombro. Eu comecei a me debater, me desesperar, mas eu tinha que deixar ele fazer o ultrassom para ver o que estava acontecendo e tinha muito líquido na minha barriga. Ele não me falou certo o que era e me encaminhou direto para um ginecologista lá de plantão. E aí foi aonde que ele me informou que eu tava com muito sangue na barriga e que esse sangue tava coagulando lá dentro. A coagulação aconteceu por causa de um feto que tava na minha trompa. Então sim, gente, eu estava grávida já fazia uns 2 meses. E quando eu cheguei no hospital aquele dia, a trompa rompeu, causando a hemorragia. Então, quando eu fui fazer o ultrassom, que eu comecei a me debater de dor, já tinha rompido a trompa e o sangue começou a subir para o pulmão, que é uma coisa muito séria. Se eu tivesse na minha casa e a trompa tivesse rompido, eu não ia chegar a tempo no hospital, mas graças a Deus aconteceu tudo lá. Então deu tempo do médico ver tudo na hora e já me levar para o centro cirúrgico. Então, assim que ele me contou o que estava acontecendo, ele já me encaminhou, já me passou na frente de outras pacientes para poder fazer a cirurgia. E eu tive que fazer uma cesárea para poder tirar o feto, a trompa e todo aquele sangue que estava coagulando dentro da minha barriga. Eu tive que fazer a cesárea às pressas por causa do sangue que estava coagulando na barriga, por causa da trompa que tinha rompido e porque agravou um pouquinho mais por conta da hemorragia, né, que deu. Na hora que eu fui deitar aqui, o sangue tava subindo, né, pro pulmão. Então, por isso que eu tive que fazer a cesárea para poder tirar todo aquele sangue que tava dentro do meu organismo. Para quem ainda não sabe sobre a gravidez tubária, que é a gravidez ectópica, que o feto não desce pro útero, ele fica nas trompas, que foi o que aconteceu comigo. Então, ele ficou nas trompas, ele estava se desenvolvendo e estava me machucando onde que estava causando a hemorragia. E foi tudo muito rápido, eu tava sentindo muita dor e eu queria que aquilo acabasse logo. Então aconteceu a cirurgia e quando eu acordei o médico tava lá pra me contar tudo o que aconteceu, me explicar tudo certinho. Me falou pra agradecer pela minha vida, por eu ter chegado lá a tempo. Ele chegou a colocar um pequeno dreno abaixo da minha cesárea pra poder terminar de drenar todo aquele sangue que tava dentro da minha barriga. E foi isso que aconteceu. Hoje eu sou muito grata pela minha vida e eu sempre falo isso aqui pra vocês. Eu sempre tento ver algo bom ou tirar algo bom disso tudo. E eu sei que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Então, assim, isso me fez crescer muito e me fez aprender a ir no médico também, com toda certeza. Isso é um pouquinho mais da minha história pra vocês. E antes que alguém venha falar que eu estou fazendo para ganhar biscoito ou algo do tipo, não é, gente. Isso já aconteceu faz 2 anos e eu estou vindo aqui contar um pouco mais da minha história e às vezes poder ajudar outras pessoas. E é isso, gente.